Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Victor Vasquez e no episódio de hoje vamos explorar o universo da inteligência artificial e os impactos na sociedade brasileira. Para isso eu conto com a presença de Tuca Reale, gerente do Observatório Brasileiro de Inteligência Artificial, o OBIA. Tuca, seja bem-vindo. Muito obrigado, Victor. Obrigado pelo convite de estar aqui. É um prazer falar sobre o OBIA e divulgar um pouquinho o nosso trabalho aqui, nossa intenção. Tuca, eu gosto de iniciar as conversas aqui do nosso podcast entendendo um pouquinho mais quem é o convidado. Até para quem está ouvindo a gente, não conhece o Tuca. Quem que é o Tuca? Qual que é a sua trajetória até aqui? O que te trouxe até aqui? Nossa, Victor, o Tuca é uma longa trajetória até agora. Já estou avançado aqui. O Tuca é um engenheiro eletrônico, sempre trabalhou na área de sistemas, na verdade. Comecei meu trabalho profissional, primeiro acadêmico, fazendo meu mestrado em inteligência artificial, mas a primeira época da inteligência artificial em visão computacional, a gente não conseguia quase nada naquela época lá com a visão computacional. E depois eu fui para a indústria mesmo e comecei a trabalhar, indústria não, área de serviços, comecei a trabalhar na área de sistemas, em BBS, que virou a internet. Então eu peguei o começo da internet aqui no Brasil, estruturei os primeiros data centers, o IG, para quem é dessa época e se lembra do IG, acesso discado, eu era responsável pelo data center do IG naquela época. Acho que foi onde eu aprendi o conceito de startup, nos idos de 2000, e depois do IG fui trabalhar em telcos, então fui para a GVT, era o diretor da área de operações lá na GVT. Depois passei por um período onde eu tive minha própria empresa, uma agência de comunicação e tecnologia, e hoje eu estou aqui à frente do OBIA, o Observatório Brasileiro de Inteligência Artificial, mas à frente como articulador, porque o OBIA ele é um conjunto de pessoas e de parceiros. A gente já vai entrar para falar o que é o OBIA, mas antes você falou uma coisa interessante. Você pegou lá as primeiras fases da inteligência artificial. Eu queria que você falasse para quem está nos ouvindo, que acha que inteligência artificial é uma coisa de 2024, né? Conta um pouquinho. Inteligência artificial, ela não é algo recente, né? Como você falou. Dá essa introdução que eu acho que é legal. Você citou nesse ponto e eu gosto de... Sempre que eu falo de IA, eu falo, gente, não é uma área de pesquisa recente. A gente já tem bons anos de pesquisa. E como você citou, então eu vou pedir para você dar essa introdução. Olha, tradicionalmente a inteligência artificial começou lá pelos anos 50, né? Esse termo foi cunhado por aí, né? E essas análises até o próprio teste de Turing, né? O Alan Turing foi quem estabeleceu esse teste de Turing para você perceber se um sistema artificial pareceria inteligente ou não, onde você deveria conversar com ele sem saber com quem está conversando, e se você detecta que é inteligente ou não é inteligente, por aí você teria aí um teste para saber se o teu sistema alcança essa habilidade, né? Uma habilidade humana. Olha que interessante, né? Porque esse teste de Turing estabelece essa checagem através de uma conversa, né? Através da linguagem. E eu acho que a linguagem foi o que se conquistou ultimamente da inteligência artificial, que por isso ganhou essa dimensão tão grande, essa divulgação tão grande, porque parecia uma habilidade extremamente difícil. Habilidades específicas imitando o comportamento humano, que é o que a inteligência artificial sempre vem buscando, sempre teve, né? Vamos reconhecer peças, vamos reconhecer detalhes, vamos aprender a resolver um tipo de problema, vamos fazer um sistema especialista, mas esse domínio da linguagem que começa a surgir a partir de 2017 mais fortemente, e agora com o ChatGPT, né, no final aí de 2022, eu acho que foi o grande boom e um grande salto para a gente, para um usuário comum, interagir com um sistema inteligente através da linguagem normal. Vamos falar então do Observatório Brasileiro
de inteligência artificial, né? Que você já adiantou aqui, que foi lançado recentemente. Queria que você explicasse para quem está nos ouvindo o que é o OBA, né? E qual que é a missão principal do observatório. O BI ele vem de uma necessidade que surgiu com a estruturação da estratégia brasileira de inteligência artificial. Essa estratégia ela foi cunhada em 2021, né, num decreto do Ministério. E um dos itens muito importantes dela e da própria inteligência artificial hoje em dia é a governança. E dentro da governança, você não consegue governar algo que você não consiga medir. Então, surge a necessidade de se ter um observatório que possa trazer informações concretas, informações quantitativas, representativas do que está acontecendo com a inteligência artificial no Brasil, para que se possa tomar ações e se estabelecer políticas públicas coerentes e em congruência com o que está sendo medido. Então, esse é o grande objetivo do OBI, Observatório Brasileiro de Inteligência Artificial. Tá? Produzir, compilar e divulgar indicadores sobre o uso e o avanço da inteligência artificial no Brasil nas diversas áreas, nos diversos setores. Tuca, hoje vocês já possuem esses indicadores, né? Hoje quem acessa o site do Observatório já tem lá alguns indicadores. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre alguns insights, dados relevantes que o Observatório já identificou. A gente vai falar aqui do primeiro seminário que vocês fizeram, mas eu queria adiantar, antes da gente entrar exatamente em algumas categorias, o que vocês já viram amplamente sobre o cenário no Brasil? O OBIA, a discussão do OBIA já nasce nessa época, em 2021. Ela se estrutura, né, só continuando, acho que é importante esse aspecto, ela se estrutura muito mais agora em 2024, quando teve o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que complementa a estratégia de uma maneira muito concreta, né, com investimentos, com ações, valores ali bem estipulados, coisa que na estratégia estava mais num sentido principiológico, né? E aí no plano já é uma coisa mais concreta, e aí foi um segundo impulso que o OBIA então obteve. Mas o interessante é que como essa discussão começou lá atrás, e dentro dessa discussão do EBIA, né, da estruturação do EBIA, da estratégia mesmo, o NIC já fazia parte, o NIC e o CGI já faziam parte dessa discussão. Foi uma estratégia montada multissetorialmente, né, com a participação da academia, com a participação de diversas áreas, indústrias e tudo, inclusive do NIC, né, o Núcleo de Informação e Coordenação do ponto .br. O NIC ele produz já uma série de estatísticas sobre a internet no Brasil. E à medida que essa discussão se avançou, e ele fazendo parte do grupo de governança, ele já incluiu nas suas pesquisas algumas questões sobre o uso da inteligência artificial em setores da indústria, na área da saúde, na área da educação. E de forma que com o lançamento do BIA a gente já tem alguns indicadores nessas áreas compilados desde aí, 2021, 2022, quando a série então começa a ser produzida. Claro que nós estamos falando antes do advento do ChatGPT, né, dos grandes modelos de linguagem, e isso certamente vai ter uma guinada muito grande, principalmente na questão do uso, a partir de agora, porque a questão muda bastante. Tuca, como eu adiantei aqui, a gente teve o primeiro seminário do BIA. Vocês ressaltaram a importância do acompanhamento dos impactos de IA em áreas como saúde, educação, mercado de trabalho. E eu acho que esses três pilares são os grandes anseios da sociedade, né? A gente está falando de IA na área de saúde, na área de educação.
Acho legal você ter citado o GPT aqui, porque a gente tem uma grande discussão em relação a como que a educação vai transitar, né, com ferramentas como o próprio GPT. E o mercado de trabalho, aquela ansiedade louca que todo mundo se pergunta quando sai uma nova tecnologia, né? Eu vou me perder meu emprego, meu Deus. Eu acho que é todo aquele anseio que é comum do ser humano, né? Quais foram os principais insights e qual que é a importância da gente acompanhar a evolução, principalmente nessas três áreas? Eu acho que vale a gente deixar aqui para quem está nos ouvindo, na descrição do episódio, nós vamos deixar o link para o seminário completo, mas eu quero pegar um pouquinho agora nessa resposta, principalmente nessas três áreas, que é saúde, educação e mercado de trabalho, que eu acho que é onde a gente, só de falar dessas três áreas, a gente já vai falar bastante aqui, mas só essas três áreas elas dariam um podcast só para elas, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, do que foi apresentado nesse primeiro seminário. Bom, são três áreas que têm um impacto social muito grande, né, direto. A saúde pública é um item que está sempre em débito com a população, assim como a educação. E eu diria que a inteligência artificial tem muito a contribuir aí. Tanto com diagnósticos, né, diagnósticos às vezes com uma acurácia extremamente alta, grande, que pode escalar. Então isso pode ter um impacto social positivo muito grande, assim como na educação. Quando a gente fala do uso do ChatGPT na educação, vem uma imagem negativa, uma imagem de que, bom, estamos deixando de fazer as coisas e transferindo isso para o ChatGPT, mas não é aí que a inteligência artificial pode contribuir bastante com a educação, na minha opinião. E sim com um coach individualizado, né, com uma possibilidade de um acompanhamento que hoje a staff da educação não consegue dar conta, né, não consegue atingir. Tem muita gente ainda que nem a escola tem. Então, você começa a ter uma possibilidade de fazer esse acompanhamento muito mais granular e ações aí de correção de curso, de complementação, ou seja, um coach educativo muito grande. E esse é o grande potencial da inteligência artificial na área de educação. E o mercado de trabalho, ele sofre dos dois aspectos. De um lado, a inteligência artificial pode em muito colaborar e aumentar a produtividade de um trabalhador específico, eliminando uma série de tarefas ou atividades que são automatizáveis pela inteligência artificial e tudo, e te dando um ganho de produtividade enorme, como também pode ser olhado pelo aspecto da substituição do emprego, né, de automatizar de fato uma tarefa e eliminar aquele posto de trabalho. Então, dependendo do aspecto em que se investe ou que se olha para a inteligência artificial no mercado de trabalho, ele vai ter esse impacto positivo ou negativo. Na verdade, ele vai ter ambos, né? Porque acaba sendo um anseio, o mercado de trabalho, a indústria, né? O empreendedor busca pela otimização sempre, de aumento de escala, otimização, diminuição de custo. Então, a automatização anda muito por aí, e a inteligência artificial hoje ela já permite, né, e vai permitir cada vez mais a automatização de tarefas que antes precisava de uma pessoa ali no meio do processo. Então esse é o grande risco. E eu acho que a maneira de você regular, já usando a palavra correta, né, de você regular essa balança, é através da regulamentação, através de uma interferência aí para que a coisa não seja tão negativa quanto possa ser se não houver essa regulação e realmente impactar muito negativamente e tirar muitos postos de trabalho aí. Então, a gente olhando no cenário país, tá? A gente sabe que tem países que estão anos-luz à frente do Brasil, já estão numa discussão muito profunda
em relação à inteligência artificial já tem algum tempo. Tem outros grandes polos de pesquisa, como a China. Qual que é a posição do Brasil em relação aos outros países no cenário de inteligência artificial? Como que a gente está? Se a gente fosse fazer um panorama geral, aqui um balanço, nem fazendo um ranking, mas como que a gente está em relação aos outros países? É bem, bem ampla essa pergunta, né? Com relação aos países mais desenvolvidos, principalmente os dois grandes polos, quase todo mundo está muito atrás. Tá? Então, em termos do desenvolvimento das ferramentas, em termos da atração, até do fluxo financeiro que essas ferramentas e que a inteligência artificial desenvolve hoje em dia, né? Amplia no PIB, nos resultados econômicos aí do país. Em termos de produção, de capacitação, o Brasil até nem está tão mal assim na foto. Nós temos um dos parâmetros que a gente pode olhar é a produção científica, né? A produção de papers e tudo, e o Brasil se destaca aí. Tem um grande risco daqui para frente, já alertado até, a gente tem a produção de um índice latino-americano também, em paralelo até, existe um índice latino-americano de inteligência artificial que realmente ranqueia dentro de algumas dimensões o quanto o país aqui na América do Sul e Caribe está preparado para IA, e o Brasil é um dos destaques, tá? Olhando para a América do Sul, então, e Caribe, né? Olhando para o sul global, basicamente. Então o Brasil é um destaque nisso, em termos de território, em termos de data center, em termos de capacitação, né, de formação, e tem seus riscos. Mas esse próprio relatório já levanta o risco da perda de capital humano, né, da perda de inteligência, de pessoas então que saem do Brasil e vão para outros países contratados ou trabalhar em projetos que aqui ainda não tem condições de se desenvolver ou de reter esse talento. Então esse é um grande aspecto que o Brasil tem que olhar e os demais países têm que olhar. Então todos os países têm que fazer um grande esforço em realmente promover esses projetos, promover condições e reter seus talentos, que é o fator principal. Essa questão da retenção de talentos é uma discussão que envolve N fatores, né? A gente olhando para o mercado brasileiro, eu queria trazer aqui um dado sobre a internet como um todo, tá? Nos últimos 20 anos, segundo a pesquisa TIC Domicílios, que saiu recentemente, a penetração da internet subiu de 13% para 85% nos lares brasileiros de uma forma ampla, né? A gente sabe que não existe um único desafio para o setor de inteligência artificial no Brasil hoje. Mas o que vocês observam como sendo os grandes desafios hoje da adoção de IA no país? Por que eu quis trazer esse dado do TIC? Porque eu vejo que a gente tem dois cenários hoje na área de tecnologia, na área da internet, quando a gente fala contexto Brasil. Tá? A gente tem nós aqui que estamos discutindo inteligência artificial, como que a gente vai fazer atuação pública mesmo em relação a esse tema. E do outro a gente está falando que a gente ainda não tem 100% de penetração na internet. Então a gente tem ali um Brasil que ainda não está conectado e muitas vezes está conectado e nem imagina o que o Tuca e o Vitor aqui estão conversando sobre IA, né? Como que vocês estão vendo então os grandes desafios para a gente ter essa adoção mais ampla? Até mesmo isso acaba gerando conhecimento científico, até tudo isso que a gente acabou de discutir, de colocar o Brasil como um player internacional nesse cenário, seja ele de educação, seja ele mercadológico. Queria que você falasse um pouquinho desses grandes desafios que vocês... Eu sei que o observatório é recente, vocês ainda estão identificando muitos indicadores, né? Ainda tem bastante coisa, mas eu acredito que já dá para identificar onde está o nosso calcanhar de Aquiles aí nesse cenário? Olha, Vitor, eu diria que temos mais
mais de um calcanhar de Aquiles aí nesse cenário, mas o Brasil ele tem dimensões continentais, né? Assim, e também é uma dificuldade continental. A Amazônia está conseguindo se conectar à internet agora nas suas comunidades ali locais, sem nem sabermos o quanto isso vai ser bom ou ruim para aquela comunidade levar uma tecnologia dessa que eventualmente ela não esteja preparada para absorver essa tecnologia recentemente. E com Starlink, né, com links via satélite, com coisas que agora ficaram mais acessíveis e se permite isso. Então, quando a gente olha esses 85%, ele mostra esse gap, né, essa parte que falta, mas ele mostra um tremendo avanço que teve também no Brasil nesses últimos tempos em termos de conectividade. Quando você olha para as grandes capitais, elas têm um índice de conectividade muito alto. Agora, não para aí. Existe um estudo recente que foi feito trazendo um conceito a mais, porque não basta estar conectado, né? Não basta ter conexão na área, que significa que as pessoas então vão acessar e fazer um bom uso da internet. Foi colocado aí mais uma camadinha, que é a conectividade significativa. Ou seja, além de estar conectado, eu tenho que ter condições, eu tenho que ter dispositivos para acessar a internet, eu tenho que ter capacitação para acessar, né, e fazer alguma coisa útil com a internet. E quando a gente olha por essa ótica, aplicando toda uma metodologia também internacional para ter comparabilidade, para ter essas coisas todas, que é uma grande preocupação de quem produz indicadores, esse índice de 85% cai para 30%. Então, a conectividade significativa do Brasil é 30% da população que realmente faz um uso adequado, digamos assim, um uso positivo, um uso promissor, aproveita as oportunidades que a internet traz. Se a gente olha para o ponto de vista da educação, o nível de analfabetismo funcional que a gente tem, né, ou de condições de trabalhar com a matemática, é muito grande também. Então, a parte da população que pode ser capacitada para lidar com a inteligência artificial, tanto no lidar, no uso, quanto no lidar no desenvolvimento, que é o que interessa para o país, você também já reduz substancialmente essa quantidade nossa aqui de pessoas aptas para isso. Então, acho que a grande barreira para o Brasil, indo ainda na linha da retenção de talentos, é formar os talentos, né? Porque a gente, para essa demanda cada vez maior. Quer dizer, então, nós estamos numa demanda grande de talentos, tendo uma série de problemas estruturais, tanto da infraestrutura, que seria essa conectividade, a conectividade significativa, que vai um pouco além da infraestrutura, e da educação, do estudo formal, para a pessoa, então, adquirir esse novo conhecimento e usar, de fato, a inteligência artificial. Porque a inteligência artificial aqui, eu falo, não é usar as ferramentas que estão disponíveis para a gente. Eu acho que o grande potencial do Brasil é desenvolver o seu aprendizado de máquina, né? Aplicar o aprendizado de máquina na massa de dados e de necessidades que nós temos, numa visão muito mais regional e realmente, portanto, desenvolvendo soluções de inteligência artificial, aplicando esses métodos de aprendizado de máquina ou deep learning, para realmente atacar os problemas e as soluções que nós necessitamos aqui. Tuca, falando de futuro, quais são as perspectivas futuras para o observatório? Como que vocês pretendem evoluir? Qual que é o plano que vocês têm aí para os próximos anos? Só esse primeiro seminário acho que foi muito legal já, mas foi assim, um início. Como que vocês estão vendo para 2025, 2026? Qual que é o planejamento? O OBIA tem uma série de ambições que a gente precisa concretizar aqui. Então,
a principal missão é a divulgação desse uso, adoção, impactos da inteligência artificial nos diversos setores, de forma que com esses indicadores, com esses números, né, com essa divulgação, as perguntas corretas possam ser feitas aqui no país para a gente chegar nas soluções, nas políticas públicas e nas regulamentações apropriadas. Mas além dessa ambição aí, nós temos uma ambição de ser um ponto relevante de contato para tudo que se queira saber sobre a inteligência artificial no país. Então, desde repositórios de documentos a respeito do que se está prospectando em outros países, ou de projetos de lei que está se colocando aqui, ou de recomendações, ou de riscos, relatórios de impacto, todos esses documentos, existe um projeto agora para o ano que vem de fazermos esse repositório desses documentos com uma ferramenta de busca, uma busca semântica, uma busca já utilizando modelos de linguagem, onde você possa explorar e recuperar esses documentos de uma forma efetiva para o pesquisador ou para a pessoa pública ali fazendo, né, trabalhando com relação às políticas públicas. Então essa é mais uma ambição. Existe um outro aspecto que é publicação de análises e artigos também a respeito. Então, buscar uma rede de pessoas qualificadas na academia e nos institutos e nas indústrias para também concentrar esse tipo de informação. E existe a questão da capacitação também. Então, o seminário ele entra um pouco nesse aspecto. Como é que a gente dissemina mais essas informações? Quais são os riscos? O que está acontecendo com a IA? Quais são os temas relevantes? Os temas emergentes? Então, o seminário busca abordar esse aspecto, mas, paralelo ao seminário, podemos pensar também em outras questões de treinamento. Você mesmo trouxe essa questão no começo, né? A população está um pouco assustada, o que vai acontecer com essa IA, que vai tirar meu emprego, né? E a questão da saúde, e como divulgar melhor essas coisas. Então, quando a gente fala hoje em formação técnica de IA, tem muita oferta. Qualquer um pode fazer um curso para aprender a usar um aprendizado de máquina, uma biblioteca específica, um Python, mas o público mais leigo tecnicamente, ele se vê ali nesse vácuo, né, sem ter uma informação efetiva, como eu uso, quais são os riscos que eu tenho em usar IA, o que acontece com a minha privacidade, por que tanto se fala da privacidade. Então toda essa questão também pode ser trabalhada e é um ponto que o OBIA olha com muita atenção e muito carinho em também atacar esse aspecto. Legal você ter falado sobre privacidade. A gente aqui, quando vai dar qualquer workshop sobre inteligência artificial, que a gente faz também, eu sempre falo, gente, olha a privacidade, olha os termos, olha as linhas pequenininhas ali, né? Porque o que a gente viu de boom de ferramentas nos últimos 2 anos, pelo menos, né? E eu sempre falo, gente, aonde esses dados estão sendo usados? Para quem que você está dando os seus dados, né? A gente pega muito, né? Eu digo assim, o mundo, né? Tem pego muito no pé da OpenAI. Mas eles têm feito um trabalho interessante sobre mostrar ali como que está sendo processado aqueles dados. Claro que existem suas limitações, é uma empresa no final do dia, né? Mas eu sempre falo, gente, cuidado com o que vocês estão dando esses dados. Então acho que foi legal você citar a parte da privacidade aqui, porque inteligências artificiais do WhatsApp a gente viu pipocar que nem literalmente pipocar, né? Nos últimos tempos, aparecerem em todos os cantos, né? E eu acho que é um pouco isso, a gente ajudar uma população que nem sempre é tão leiga tecnologicamente
Porém, tem uma questão de privacidade muito profunda aí para a gente discutir, né? Eu queria finalizar a nossa conversa deixando aqui um espaço para você falar com quem está nos ouvindo aqui sobre a importância de monitorar, de entender esse desenvolvimento da IA do Brasil. Mas é um espaço aberto, Tuca. Então, é um espaço também para você convidar as pessoas a conhecerem o observatório. E eu gostaria que você fizesse essa conclusão, então, aqui para a gente. Perfeito, Vitor. Eu acho que você tocou num outro ponto, né? Realçando essa questão da privacidade. Hoje a grande interação que temos com a IA está sendo através de uma IA generativa, né, ou gerativa, dependendo do gosto de quem me ouve. É engraçado, né? Porque o generativa não existia na língua portuguesa, né? Mas acabou se estabelecendo aí por conta da IA generativa. É um termo veio do inglês. Mas, além da privacidade, eu acho que o que a gente tem que tomar cuidado bastante com esses modelos de linguagem é com a desinformação. Existe um mecanismo aí bem conhecido para quem lida com isso, nem sempre tão conhecido para quem está usando, que é a alucinação. Esses modelos de linguagem, eles têm um modelo estatístico e tudo. Quando você vai perguntar algo meio geral, a resposta que te vem pode conter ali uma informação totalmente falsa. Fazer um envolvimento de alguém de uma maneira falsa, falsa ou errada, né? Não é falsa nem de propósito. Quer dizer, quando você pergunta algo para o ChatGPT e ele te responde, tem que tomar muito cuidado, porque se na resposta ele menciona nomes, datas ou coisas do gênero, grandes chances de ter falta de acurácia em vários aspectos desse. Ele é excelente para determinadas questões, para classificações, mas para esse tipo de uso, não. Então, cuidado para quem vai fazer o seu trabalho usando o ChatGPT, ou para quem vai fazer um planejamento olhando o que o ChatGPT faz ou fala, que aí embutido tem uma desinformação que vai além da questão do deepfake, vai além da questão desses usos maliciosos que outros fazem da inteligência artificial para produzir coisas falsas com aspecto verdadeiro. Então esse é um ponto. obia.nic.br é o nosso site ali. Então, ao longo do ano agora teremos mais indicadores, teremos esse repositório de documentos e mais novidades. Todos são bem-vindos ao site, e tem uma área inclusive para se colocar comentários e passar alguma informação, que a gente fica atento a isso. Foi um prazer, Vitor, estar aqui, e fico à disposição para novas conversas como essas aqui. Tuca, queria agradecer a tua participação. A gente termina 2024 num momento interessante, de discussões interessantes sobre inteligência artificial como um todo no Brasil. Então, a chegada do observatório também acho que é muito importante. E vamos iniciar então 2025 evoluindo isso. Como você mesmo falou, vocês vão trazer novos indicadores, vão trazer mais conteúdo. Então, eu acho que a gente ainda vai voltar a conversar bastante, mas agradeço pelo bate-papo aqui. Eu acho que foi uma introdução muito boa, e a gente vai se falar ainda muitas vezes, acredito eu, aqui. E o ouvinte, a gente se encontra no próximo episódio. Até lá. Tchau.